pessoal, a gente vai falar agora de uma questão em que ele fala sobre um lixo, que é um polímero, né, o plástico, é, e ele dá uma diferença entre o plástico biodegradável, tá certo? E o plástico normal, que demora séculos para ele sair do meio ambiente. Então vamos entender algumas diferenças básicas para a gente poder resolver essa questão. Ela é bem legal. Vê, pessoal, ele diz assim, ó. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente que a sociedade traz para a humanidade é uma preocupação socioambiental. Aí ele fala, em especial, pela quantidade de lixo produzido. Além de reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais, por quê? Pessoal, a resposta é bem óbvia, é bem direta. Ele pergunta assim: se você pegar plástico biodegradável e o plástico não biodegradável, ambos são plástico. Então, eles têm um grau de toxicidade, né? Ambos precisam ser reciclados, você não pode deixar para lá, né? Não causam poluição ambiental quando descartados, causam sim, né? Porque você está olhando lá, pode estar lá embaixo da sacolinha dizendo que ele é biodegradável, mas ele está ali jogado. Então, de uma maneira ou de outra, ele vai causar, no mínimo, uma poluição visual. No mínimo, que não é só isso, né? Aí, ó, letra E, apresentam propriedades mecânicas semelhantes. Não, tá? Claro que eles apresentam propriedades mecânicas próximas, então isso não é uma vantagem, não é? A vantagem é o quê? É que o plástico biodegradável, ele vai se degradar muito antes do plástico normal. Então, olha aí, a resposta seria o quê? São degradados em um tempo bastante menor do que os convencionais. A questão está resolvida. Mas eu queria te falar sobre uma diferença muito importante. Não confunda, não confunda plástico verde com plástico biodegradável. Pessoal, o plástico, ele vem do petróleo. Ele vem do petróleo na formação do eteno, e o eteno vai formar o polietileno. Vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui para você. Então, olha, você tem lá o petróleo vai sofrer um processo de destilação fracionada, não é isso? E aí vai dar várias frações do petróleo, a fração sólida, líquida, gasosa, primeiro a gasosa, depois a fração líquida, depois a sólida. Uma dessas frações, no caso da fração gasosa, que é a primeira fração, ele vai liberar, entre outras coisas, o eteno. O eteno vai sofrer uma reação de polimerização. O que é uma polimerização? Vão se juntar várias e várias moléculas, formando então o polietileno. Esse daqui, o plástico, ele vai demorar séculos para sair do meio ambiente. Lembrando que se a cadeia deles for normal, reta, ele é um plástico mais duro. Se a cadeia for ramificada, ele é um plástico mais mole, aquele plástico de sacola de supermercado. Agora vê, pessoal, a diferença para o chamado plástico verde. Olha, pessoal, plástico verde, entenda isso, ele não é biodegradável. Oh, então que peninha, né, Gustavo? É, mas ele tem uma vantagem. Ele vem, por exemplo, de uma planta. Ele vem da cana-de-açúcar, tá bom? Então, como ele vem da cana-de-açúcar, ele vai passar por um processo onde ele vai sofrer uma fermentação. Então, você vai ter aqui a sacarose, não é isso? Vai passar por um processo, vai dar a glicose. A glicose vai o quê, pessoal? Vai fermentar. Olha que legal. Quando ela fermentar, ela vai dar 2 mols de CO2, não é? Que vai sair, parece que está fervendo, daí o nome fermentação.
e 2 mols de etanol. Etanol, o álcool da cachaça, esse mesmo. Aí o etanol vai sofrer um processo de desidratação. Essa desidratação vai dar origem ao eteno. O eteno vai dar origem ao polietileno. Por que a gente chama ele de polietileno verde? Porque ele vem de uma planta. Tem vantagem? Tem. Você tira todo o sistema que você imagina do petróleo, né? O petróleo, a sua obtenção e depois a obtenção das frações é uma parte bastante poluente. Mas tanto o plástico comum como o plástico verde não é biodegradável. Então vem cá para eu te mostrar uma coisa ainda mais legal. Olha aí, pessoal. Plástico biodegradável. O plástico biodegradável é diferente do plástico verde. Ele, quando é biodegradável, é natural, tá certo? Ele é totalmente reabsorvido pelo ambiente. E como é que esse plástico surge? Pessoal, algumas bactérias produzem um composto. Esse composto produzido pelas bactérias é chamado de PHB. E esse PHB tem as propriedades muito, mas muito parecidas com o plástico comum. É o PHB, que é o plástico biodegradável. Então, ele se decompõe de uma maneira muito mais simples pela atividade dos micro-organismos. E esse plástico PHB, que é produzido pelas bactérias, ele é transformado em substâncias simples, bem mais simples, substâncias menores. Ele é produzido como CO2, água, metano. Então, pessoal, olha para aí, pegou uma molécula grande e transformou em moléculas menores, com um tempo de decomposição que ele pode ser muito menor. E ele é regulado de acordo com cada produto que você tanto quer produzir ali naquela indústria. E olha que legal, por ser uma tecnologia em desenvolvimento, tá? Ela ainda não é usada em grande escala, ela é usada numa escala menor. Então, o bioplástico, que é biodegradável, ainda é muito caro, mas em breve não vai ser. Então, pessoal, eu acho que deu para a gente fazer um panorama bem legal, embora tenha respondido a questão em poucos minutos. Espero que você tenha gostado. Eu gostei demais. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal.